Olá, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana, aquele momento onde eu sento, me conecto aqui com as minhas egrégoras, com os meus guias e faço uma tiragem de 3 cartinhas para a gente saber como é que vai ser a semana, se a semana vai ter desafios, se a semana vai ser tranquila, se a semana vai ser babadeira, qual a energia, o conselho para essa semana. Gosto sempre de lembrar que não é para todos, não ressoa para todos. Se o vídeo chegou até você, alguma mensagem tem aqui para você. E se você mesmo assim, com as 3 cartinhas, não se conectar, você vai lembrar com certeza de alguém que está precisando receber exatamente a mensagem que vem hoje aqui nessa mesa. Então, meus amores, compartilhe à vontade, manda para as amigas, bota no grupo da família, manda para as colegas de trabalho, da academia, façam aí o que der no coração de vocês, tá? Quanto mais gente receber, mais gente será beneficiada pelas mensagens maravilhosas que essas ferramentas nos traz. Peço sempre para vocês se conectarem aí com as questões de você. São 3 cartinhas que você precisa escolher, mas você pode ouvir a mensagem das 3, tá? Às vezes as mensagens para você estão divididas em 3 e você precisa agrupar, né? Se você preferir também, você pode escolher uma carta para cada questão: amor, profissão, pessoal, espiritual. Adapte aí a sua realidade, aquilo que você precisa para essa semana, tá? O nosso tarô é tarô da semana, não é para sempre, não é determinante, não é duradouro ou a longo prazo, tá? É aí no prazozinho de uma semana. Solto na segunda e ele é válido até o domingo da mesma semana, tá? E tem muita gente que diz que eu coloco na segunda e que já está sentindo essa energia desde o domingo, antes de eu soltar o ar. Isso é bacana, porque às vezes o tarô ele realmente capta a energia aí de quem está precisando, tá? Antes de eu ler, né, a mensagem inicial e a gente tirar as 3 cartinhas e no final a gente lê uma mensagem do oráculo Anjos e Ancestrais, esse oráculo maravilhoso que eu adoro, traz muitas mensagens profundas, né? E que muita gente se conecta com ele. Já teve algumas consulentes dizer: as 3 cartas não fez o menor sentido para mim, mas o oráculo foi bem na ferida, né? Antes da gente começar, meus amores, eu queria falar um pouco do meu trabalho para vocês, tá? Acho que quem me acompanha aí tá vendo que eu estou soltando alguns certificados, aquilo ali é só alguns. Eu estou aí nesse último ano imersa em estudo, em aprendizado, em técnicas, né, para ajudar, porque ao longo da minha trajetória aí com o tarô, eu percebi que muitas pessoas têm algumas dificuldades, aí a mensagem do tarô não conecta, ou a mensagem não consegue ser decifrada pela pessoa, por dificuldades que a pessoa tem de entendimento para aquele momento da vida dela. E aí eu fui atrás de técnicas e estudos que eu pudesse cada vez mais ajudar o meu público, a ajudar as pessoas que necessitam. Eu fui entender vocês, o que vocês necessitam, aquelas caixinhas de perguntas, tudo aquilo me deu material para eu entender vocês. Então é importante, quando eu coloco uma caixinha lá, vocês também entenderem que eu estou querendo conhecer vocês, a dificuldade de vocês e trazer sempre o melhor conteúdo para ajudar, tá? E já está aberta as vagas para terapia holística comigo na técnica EFT. Quem não sabe, se quiser pesquisar aí no Google, no Pai Google, EFT. É uma terapia de liberação emocional. Ela consiste em uma acupuntura psicológica. Gente, é fantástica.
tudo que eu estou trazendo para vocês eu experimentei em mim mesmo. Eu experimentei nos meus momentos, nas minhas dores, naquelas dores emocionais que eu vim, porque não dá para mergulhar nesse mundo holístico, né, de tarô, de oráculos, de EFT, reprogramação emocional, sem mergulhar dentro com seus próprios traumas, com suas próprias dores, com toda essa bagagem psicológica que nós aqui, terapeuta, temos. E eu mergulhei nesse último ano, assim, se eu for botar uma escala de 0 a 10, quando eu comecei, voltei para o tarô, né, porque houve uma época que eu fiquei um pouco afastada. Quando eu voltei, eu estava assim numa escala de 0 a 10, de dores emocionais, de traumas lá da primeira infância. Eu diria que eu estava no 10, porque não tem um número maior, tá? Porque se tivesse maior do que 10, com certeza eu daria. E aí eu fui fazer todas essas terapias, essas técnicas, nos estudos, no experimentar, no vivenciar, para ver se realmente funciona. Olha, e se funcionou comigo, acho que funciona com qualquer um, porque apesar da minha bagagem na espiritualidade, do conhecimento, estar casada com uma pessoa que é muito espiritualizada, muito inteligente, meu marido ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande, e muita das coisas que eu vivenciei na minha vida aí ao longo do meu casamento, ele estava acompanhando. Minha relação com minha mãe, minha relação com meu pai, minha relação com filhos, com trabalho, e ele estava sempre lá, tá? Ele estava sempre lá e sempre a observar e também a me incentivar, né, nessas terapias que hoje eu me orgulho de oferecer às pessoas, por fazer as pessoas entenderem o como é importante a gente fazer terapia, o quanto é libertador, o quanto a gente se abre, o quanto a gente se expande, o quanto a gente vê o caminho, o quanto que as sombras vão clareando, o quanto que a luz vai aparecendo, tá? Naqueles momentos em que a gente acha que nasceu para ficar ali, nasceu para estar ali, nasceu para não mais evoluir, nasceu para estagnar. Não, gente, o caminho ele é muito de luz. A gente aqui, com nossa bagagem, com nossas ações, com nossas escolhas, acabamos ficando na sombra. E às vezes, o pior, nos acomodando, ficando na zona de conforto, naquele lugar onde a gente acha, pronto, aqui ninguém mexe mais comigo, aqui eu não sinto mais dor, aqui eu estou protegida. E eu postei, acho que essa semana, no Stories falando isso. A zona de conforto é a cela mais bem decorada que existe. Muita gente fica lá por muito tempo. Muita gente acha que ali é o lugar dela. Até que um dia a gente desperta e a gente percebe que a cela, apesar de bem decorada, confortável e aparentemente segura, nos deixa estagnado. Ali nada dói, mas também nada cresce. As coisas vão diminuindo, minguando, e a gente achando que aquilo é normal, a gente se acostuma com aquela dor do minguar, do murchar, do deixar a gente ali, às vezes, paralisada. Então eu quero convidar vocês para fazer essa jornada de libertação, essa jornada que pode ser transformadora, essa jornada que pode ser o divisor de águas aí na sua vida, não importa a sua idade. Se você é mais de 50, menos de 50, mais de 30, menos de 30, não importa. O importante é você fazer as técnicas e você se sentir liberta, para viver com mais plenitude,
para buscar com mais clareza, para estar mais presente, para viver o presente plenamente. Nas suas relações amorosas, nas suas relações pessoais, na sua relação com o trabalho, na sua relação com pai e mãe. Não importa se papai e mamãe já não estão mais aqui, já partiram para o plano de cima. Tem questões de pai e mãe que a gente pensa que porque o pai já faleceu, eu mesmo me incluo nisso, tá? Eu achei que porque faz aí 7 anos que meu pai faleceu, eu já não tinha mais problema com ele. E eu me enganei. Eu tinha vários problemas com essa questão do pai, né? E mais outros vários problemas com a questão com a mãe. Então, só na terapia mesmo a gente consegue desvendar esses mistérios que estão aqui dentro de nós, mas que por tantas camadas que a vida nos deu, tantos desafios, tantos perrengues, tantos problemas para resolver, filhos, marido, trabalho, a gente foi acumulando e essas dores elas não foram ficando enterradas, mas elas estão todas aqui, né? E a terapia, principalmente essa técnica da EFT, que é a reprogramação emocional, que é descobrir quais são os sabotadores que estão atrapalhando sua vida, que é saber qual o coeficiente que sua mente trabalha no positivo, quais são os seus piores sabotadores, né? Todos nós temos sabotadores, aquelas ações e aquele sentimento que nos trava, que nos deixa, que nos permite achar que a zona de conforto é o lugar. Então, essas técnicas nos libertam. Se vocês se interessaram pela técnica, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu zap e a gente pode conversar, tá? A técnica, elas são, as técnicas na maioria, né? São pacotes onde você precisa se comprometer com a terapia, onde você precisa de disponibilidade de tempo. Eu acho que há umas semanas atrás eu abri 3 vagas para fazer terapia com 3 pessoas aí, 100% gratuito e 100% online. E acredite, as 3 vagas ainda estão em aberta. Porque as pessoas até cumpriram os requisitos que eu solicitei lá nos stories, fazendo uma dinâmica com eles, até se inscreveram, acho que se inscreveram 15 pessoas mais ou menos, mas quando chegou no requisito, aonde eu disse que a pessoa precisava de disponibilidade de tempo, porque a terapia era fazer online, né? A gente precisava de um tempo, no mínimo por baixo aí 1 hora, primeira sessão 1h30, a maioria das pessoas me responderam que não tinham tempo. Então, se você não tem tempo para você não tem tempo para sair da sombra, se você não tem tempo para se auto-amar, se auto-curar, você não está comprometida com você mesma. Mas eu tenho certeza que se fosse para fazer por outra pessoa, as pessoas achariam esse tempo, essa disponibilidade de tempo. Porque terapia ou qualquer técnica que você aplique, onde o autocuidado, o autoconhecimento, a autocura esteja aplicada, você vai precisar de disponibilidade de tempo. Porque não é mágica, é processo. Tá bom? Meus amores, vamos lá, vamos para o nosso tarô da semana. Vamos ver. Deixa eu beber uma aguinha aqui, eu falei muito, né? Ai, ai, ai. E as vagas ainda estão em aberta, tá? Estou aqui disponível para o meu Pro Bônus, mais disponibilidade de tempo, porque para fazer esse tarô da semana, para fazer o vídeo da mensagem da espiritualidade que eu amo, adoro fazer, uma das dinâmicas que eu tenho aqui no canal que eu amo fazer, porque ela é livre, sabe? Ela vai para quem ressoar, ela vai para quem se sentir tocado com aquela mensagem. É muito bacana, gente, é muito bom, é libertador, até para mim que faço, porque eu sei que vai fazer sentido com muita gente. A energia vem, é uma pena que as pessoas
para quem essa energia deve chegar não estão aqui. Estão aí, do outro lado, onde vocês estão. Aonde precisa só apertar uma tecla e você acessa a energia. Vamos lá, não escolham agora. Escolham aí suas 3 cartinhas. Descruzem os braços, estejam prontos a receber, a aceitar. E antes, lembro, antes de eu abrir as cartinhas, eu nem ia fazer isso, mas na última hora eu olhei para esse oráculo dos arcanjos e disse, ó, lê uma mensagem no início, talvez alguém esteja aí precisando. E eu já tinha esquecido. Vamos lá. Arcanjo Metatron. Crianças, índigo e cristal. Você tem um vínculo com crianças em particular. Pode ajudar crianças mais sensíveis. Aí quem está com crianças na família com alguma dificuldade, né? Não vou nem dizer problema, alguma dificuldade. Muitas crianças ultimamente andam nascendo com condições especiais, né? As pessoas chamam de condições especiais, mas isso ultrapassa ser especial. Isso não é por acaso, isso não veio do nada, né? Então, se alguém se conectou aí, se você tem alguma criança em particular, o oráculo está dizendo assim, você pode contribuir, você pode se disponibilizar, ajudar. Às vezes não a criança, mas a mãe, o pai. Então, se alguém se conectou com essa mensagem, faça o que precisa ser feito, tá? Espiritualidade só mandou um recado. E vamos lá, 3 cartinhas. Carta número 1, tá dando para vocês verem, né? Carta número 2 e a número 3. Vamos ajeitar elas, que eu não gosto de ler invertido, acho que não faz sentido. Carta 1, 2 e 3. É importante que vocês pensem, mentalizem as questões de vocês, se conecte com os seus anjos, com os seus guias, com as pessoas que lhe protegem, aquilo onde você quer aplicar a mensagem que você vai receber para fazer sentido, tá? Vamos lá? Depois vocês comentam se fez sentido ou não. Carta número 1. Carta 14. A sacerdotisa. Olha, é uma sacerdotisa moderna, né? Esse tarô das bruxas, Diário de uma Bruxa, é muito moderno. Ele mostra até computador, para vocês terem ideia. Nos outros decks mais tradicionais, não tem essa tecnologia. E aqui está dizendo que a temperança, você precisa se desconectar mais dessa parte tecnológica, né? Tecnológica. Aqui a sacerdotisa, ela está de costa para o computador. Ela está de costa para comidas, ela está de costa para bebida. A mensagem essa semana é muito clara. Aonde você está colocando seu tempo, colocando seu foco, em quê? Em quê? Para que você está dando atenção? Está no celular o tempo inteiro, só subindo feed ali, olhando o TikTok, olhando essas coisas, bebida, será que você está com muito tempo disponível para bebida? Comida, como é que está aí essa questão na sua vida? Está comendo porque está se alimentando, está comendo porque está com uma ânsia ou uma falta? Porque a carta da temperança, ela sempre pede para a gente equilibrar as coisas, mas não é equilibrar as coisas de fazer cada coisa um pouquinho, não. É de equilibrar o nosso emocional, as nossas questões. Às vezes o problema não está na bebida, o problema não está em ficar rolando no feed o tempo inteiro.
O problema é o que você está fazendo com essas informações. Né? Como essas informações estão chegando ao teu emocional, ao teu mental, ao teu espiritual. A carta da temperança, eu gosto de dizer que ela nos permite fazer alquimias, transformações. A internet ela é perfeita para o conhecimento, para você expandir seus horizontes de conhecimento, para você se conectar com pessoas. Mas ela não é um ambiente para você ficar lá o tempo inteiro. Sabe aquelas pessoas que quando a gente vai visitar é muito bom, é ótimo, é maravilhoso, até 5 minutos. Depois a energia da casa, a energia da pessoa praticamente nos expulsa do lugar. Aí o que é que a gente faz? A gente sente aquilo, levanta e vai embora. Aqui está falando de bebida, aqui está falando de internet, aqui está falando de comida, aqui está me mostrando que você essa semana não está se conectando com você, você não está se ouvindo, você não está se permitindo, você não está se respeitando. Essa é uma semana para você olhar mais para você de uma forma transformadora. Fazer em você as transformações que nada dessas coisas que a sacerdotisa está de costa aqui vai conseguir fazer. Porque é você por você, é você com você. Entende? Então essa semana volte-se mais para si. Dê mais atenção a você. Faça mais por você. Menos pelos outros. Pode estar pedindo para você colocar limite. Pode estar pedindo para você aprender a dizer não. Às vezes aprender a dizer não é a melhor alquimia que existe. Não quero, não posso, não vou. Agora não. São autoexplicativos e que essa semana quem escolheu a carta número 1 precisa fazer. Ah, Rose, mas tem gente que a gente não pode dizer não. Aí não sei. Aí você adapta aí a sua realidade. Se tem alguém na sua vida que você não tem a liberdade de dizer não, talvez a alquimia seja essa pessoa. Tirar essa pessoa da sua vida. Porque a gente tem que estar perto de pessoas que nos dêem liberdade de ser quem somos com harmonia, né? E o conselho para quem tirou a carta da temperança, número 1. A rainha de espadas. Essa semana haja mais no racional. Quando for dizer não, pense. Seja fria realmente. Seja aquela pessoa que está pensando em si. Porque a rainha, quando ela tem a necessidade de se dar limite, a necessidade de se impor, ela esquece a emoção. Ela vai no racional. Ela vai no cru, no frio. Então essa semana, se o problema é dar limite, seja uma rainha de espadas, imponha o seu limite com soberania, com determinação e com racionalidade. Tá bom? Bora de cartinha número 2. Quem escolheu a carta número 1, me digam aí se fez sentido. A carta da temperança, junto com a rainha de espadas. A rainha de espada, ela tem olho de águia, tá? Ela percebe longe aquilo que pode machucar ela, então ela já se protege no agora. Bora lá? Quem escolheu a carta número 2, nossa, essa semana a coisa tá assim, do jeito que eu gosto. Porque essas cartas que trazem muito olhar para si, de muita introspecção, de muita solitude, me deixa feliz porque faz as pessoas olharem para si. É uma terapia. É uma terapia. Porque a gente está nos nossos corre aqui, nos nossos perrengues, no nosso trabalho, a gente está só olhando para fora, para o outro, para o externo. E essas cartas que trazem para, pensa e olha, quando a gente fecha os olhos, a única coisa que a gente consegue enxergar é a nós mesmos. É o nosso interior.
Então eu gosto dessas cartas porque elas sempre trazem reflexões. Deu ele, o Hierofante, né? A carta do Papa em outros decks. Nesse ele é o Hierofante. É uma carta que ela já sugere aqui, ó, meditação. Trazer para a sua vida aquela calma, aquela harmonia que só o silêncio, só o silenciar é quem pode te dar. Tá pedindo para você sair do barulho, tá pedindo para você sair dessa energia de só resolver coisas, de só fazer pelo outro ou com o outro. Tá pedindo para você fazer por você. Tá pedindo até para você ensinar as pessoas a serem mais calmas, mais ponderadas, pensarem mais, se harmonizar mais. Essa semana está dizendo assim, olha, não adianta correr, né? Seja prática, seja cautelosa e seja pragmática. Vá lá e faça o que precisa ser feito cuidadosamente, sem barulho, sem alarde. Se tem alguma questão essa semana onde vai precisar que você seja determinada, que você seja cirurgicamente determinada, não faça barulho. Só faça o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Não precisa chamar a atenção. Tá? Dá exemplo para as pessoas de como resolver as coisas sem fazer barulho. De como resolver as coisas na diplomacia. Tá? E também é uma carta muito espiritualizada, é uma carta que pede para você ter fé, para você se agarrar àquilo que você acredita que é certo, aquilo que você acredita que é correto fazer, né? Porque a carta do Papa, ela prega mais o exemplo. Essa semana é preciso que você seja esse exemplo nas suas questões ou para as pessoas que te rodeiam, porque nessas questões você não está sozinha, tá? Tem pessoas aí dependendo da sua determinação, dependendo da sua calma, dependendo da sua harmonia, dependendo do seu exemplo para também fazer o que elas precisam ser, fazer o que elas precisam fazer. Bora ver o conselho para quem tirou a número 2. Conselho, As de Copas. Traga harmonia, traga para essa semana discernimento, traga iniciativa, traga inícios, traga coisas novas, tragam novos pensamentos. Agora, seja o que for que você traga com amor. Tá? Não vai fazer nada essa semana, é só por fazer ou por picuinha. Né? A carta está dizendo assim, coloca amor, traz uma satisfação, traz aquela alegria para essas tuas questões, para elas ficarem mais leves, para as coisas começarem a dar certo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais acertada, mais equilibrada, tá bom? Quem escolheu a carta número 2 fez sentido para vocês? Escrevam aí nos comentários. E vamos para a carta número 3, 8 de ouros. Essa semana é uma semana de trabalho, tá? Não é uma semana para ficar em casa, aí na internet, não é uma semana para você ficar só meditando ou só na calmaria, não. É uma semana que vai exigir de você trabalho. Tá? Se você quer conquistar as coisas essa semana, bota a mão na massa. Vai lá e faz. Vai lá e conquista. Vai lá e bota o peso do seu querer naquilo que você está querendo para essa semana. Porque as coisas não vão vir sozinhas, tá? As coisas não vão vir sozinhas.
O 8 de ouro está dizendo assim, pode dar certo, tá? Vai dar certo, mas não fique esperando pelos outros. Usa teu conhecimento, usa teu instinto, usa a tua inteligência, as ferramentas que você tem. Se precisar se deslocar para um lugar, algo de um lugar para o outro, é você que vai fazer. Não espera. A coisa só vai andar com a tua mão. Se você estiver lá de frente. Se você estiver lá realmente colocando, né, os temperos em um lá que você quer. Dando direção essa semana. E vamos ao conselho de quem escolheu a carta 3. A carta 8 é um pouco... Ela diz sempre assim, dá trabalho, tá? Vai dar trabalho, mas não desiste só porque vai dar trabalho. Vai lá e começa a fazer. Pode até não terminar essa semana, né? Mas começa, tá? Mesmo sabendo que vai dar trabalho. Não desista. Até porque o 8 está dizendo assim, está bem perto. Está mais perto do que você imagina. Seja lá o que for que você está trabalhando aí. E o conselho para quem tirou a carta 3, o 5 de paus. É isso mesmo. Eu já tinha sentido essa energia de que só de saber que vai dar trabalho, você desiste. Só de saber, isso aqui eu não vou conseguir terminar, não vou nem começar. Talvez você esteja procrastinando, talvez você esteja adiando propositalmente, isso há muito tempo. Esse projeto, pelo visto, não é de hoje, não é da semana passada. Você está procrastinando há muito tempo, você está adiando já há muito tempo. Mas escuta o conselho, não desista. Nem que seja um passo a mais, você precisa dar essa semana e sem conflitos, tá? Sem fazer disso um problema essa semana, nem para você, nem para outras pessoas. Porque aqui com certeza está dizendo que você lida com outras pessoas, que você precisa até de outras pessoas para concretizar esses trabalhos. Mas não vai adiantar brigar com elas, tá? É uma fase, esses conflitos que ele vai passar, é transitório. Tá? Os 5 sempre diz isso, é transitório, você vai conseguir do jeitinho que você quer, só tenha paciência, tá? Quem escolheu a carta número 3 se fez sentido. Uma semana bem diversificada, né? Bem diversificada, mas bem centrada em você. Todas 3 aqui, as iniciativas, as ações, os pensamentos, os projetos, as situações, todas vão ser iniciada, encaminhada ou dirigida por você, tá? Não vai ser uma semana de você contar com outras pessoas, vai ser uma semana muito mais, como eu posso dizer, uma semana muito mais para você colocar a mão na massa do que ficar esperando que outra pessoa faça isso por você. Ok? Bora ler nosso oráculo, tirar uma cartinha, a 4ª carta aí do tarô da semana, com o oráculo Anjos e Ancestrais. Bora ver o que ele diz pra gente finalizar esse tarô da semana. Pra gente fechar e fazer um resumo, tá? A mãe curandeira, honre seu conhecimento interior. Não podia ser outra carta mesmo nessa semana, porque a mãe curandeira já está dizendo que ela, vou nem falar, vou ler para vocês. A curandeira, a mãe curandeira, cadê a mãe? A mãe. A mãe curandeira, página 52. Página 52. Honre seu conhecimento interior. Mensagem. Tome uma atitude. Faça o que você sabe que precisa fazer.
Viu? Eu acabei de fazer o resumo. É você que tem que fazer. Faça. É uma semana para você fazer. Não ficar churumingando pelos cantos e achando que A e B tem que fazer por você. Essa semana é com vocês, tá? Vamos de mensagem. Significado da carta. Mãe sempre tem razão. É o que dizem. E é verdade. Todos nós conhecemos uma figura materna que é extremamente intuitiva e perspicaz. E esta mãe curandeira passou por muitos altos e baixos, com perdas e ganhos. Ela sabe o que é sofrer e querer desistir. Não desista. A gente falou disso aqui também para quem escolheu a carta número 3. Portanto, a cura desta carta é compreender que não há problemas em errar às vezes e não há problema no fato de as coisas, sim. Olha o meu as de copas aqui, gente. Olha o que meu marido me trouxe. Uma limonada. Obrigada. Menino, meu marido aprendeu a fazer limonada. Gostei. Vamos recapitular. Portanto, a cura desta carta é compreender que não há problema em errar às vezes e não há problema no fato de as coisas terem um encerramento. Isso não é o fim do mundo. É apenas o fim de um capítulo e o início de algo novo. A mãe curandeira o lembra de que, mesmo que tenha momentos ruins, você não está aqui para sofrer, mas sim para ser apoiado mutuamente pelos outros. Permita que ela lhe dê o encorajamento amoroso necessário para que você dê o próximo passo, viu? O próximo passo também estava aqui na nossa leitura de tarô. Vamos à mensagem mais detalhada. Há um antigo padrão surgindo em você agora. Vamos ver de novo. Há um antigo padrão surgindo em você. Agora é a hora de lidar com isso, libertando para sempre. Você está sendo incentivado a se amar e se respeitar o suficiente para dar os passos que sabe que precisa para chegar mais perto de onde gostaria de estar. Você já sabe as respostas e sabe o que precisa fazer. Gente, eu tô boba. Tem tudo a ver com o nosso tarô da semana. Olhar para si, ser exemplo, fazer o que precisa fazer. Por isso que eu amo essa ferramenta, tá vendo? Você pode ter usado táticas para retardar o processo ou mesmo se conter, mas agora está sendo orientado a agir. A ação requer coragem, mas seus anjos e guias estão lhe dando força para seguir em frente. Dê apenas um passo. Quando fizer isso, o próximo será apresentado a você. Mãe curandeira. Gente, a semana é de agir. Você, por você. Não importa se errar, não tem problema se não deu certo. Você vai e começa tudo de novo. Contanto que essa semana você dê mais um passo ou o primeiro passo. Mesmo sem as garantias de que tudo vai dar certo, que realmente foi maravilhoso, que ali você acertou, não importa se é a decisão certa, se é o passo certo. O importante é dar o passo. Tá bom? Meus amores, eu amei esse tarô da semana. Peguei isso aqui tudo pra mim, porque eu também estou precisando. Eu me incluo aqui nessa leitura e sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou agir. Tá bom? Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o poder da mãe curandeira e façam essa semana o que precisa ser feito. Beijos para vocês.